Olá, meus amigos dos distritos, né, de Senhor do Bonfim. É muita alegria poder falar com vocês agora. Eu queria estar perto, né? Eu gosto de abraçar, de estar junto, né? Mas, infelizmente, esse momento é de distanciamento mesmo. Mas estamos juntos em oração, na certeza que Deus está no comando de todas as coisas, né? Quero agradecer a meu amigo, irmão pastor Davi, pelo convite, né? Ele sabe que nossa amizade é muito grande, né? A minha casa é sua, eu tenho certeza que a sua casa também é minha. Estamos juntos, graças a Deus. Eu quero parabenizar a equipe técnica, viu? Eu estou aqui acompanhando de perto, realmente é algo profissional. Parabéns vocês aí pelo esforço, né? Pela dedicação. Eu sei que não é fácil alinhar todas essas coisas, o momento certo. Quem está nos bastidores aqui sabe, conta 3, 2, 1, entra um, sai outro. E parabéns aí à equipe técnica pelo trabalho e dedicação. Tá? Um abraço ao meu amigo pastor Marcelo também, pastor Dinailton. Eu penso que a igreja está se reinventando nesse momento tão importante aí que nós estamos vivendo, né? O nosso tema hoje, que eu quero falar, é a espera de um milagre. Talvez quando eu falo esse tema aqui, seja a pessoa de algum filme, alguma coisa assim, mas nós não vamos falar de filme não, viu? Nós vamos falar da Bíblia, realmente, porque a Bíblia também tem muitos milagres, e eu acho que nesse momento é um momento muito propício para isso. Na verdade, esse sermão também é para mim. Quando eu preparei esse sermão, eu pensei também nas minhas necessidades, porque todos nós somos sujeitos às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. E eu penso que a Bíblia dá orientação para tudo isso na nossa vida, né? Então, por isso que eu peguei esse tema aqui de uma história bem conhecida de vocês, que nós vamos ler aqui. Então, a espera de um milagre é a ideia que eu quero trabalhar hoje, né? Hoje, na verdade, estamos esperando milagres de fato, né? Nunca se imaginou ter no mundo, não é nem no Brasil, é no mundo, uma situação que nós nos encontramos hoje, né? O distanciamento social, para alguns, isolamento social, né? Nós estamos com medo agora de abraçar as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de falar com as pessoas, porque é um vírus invisível para todos nós, mas que nos atinge, né? Estamos aqui no IAN já há 120 dias trancados dentro do colégio. Graças a Deus, nenhum caso de Covid aqui dentro do campus. Os alunos que puderam ir para casa foram. Outros, os pais acharam melhor ficar aqui, porque era mais seguro para eles. Então, louvado seja Deus por isso. Mas, queridos, uma coisa eu sei: Deus está no comando de todas as coisas. Nada acontece sem a permissão, a aprovação de Deus. E Deus, no final, dá a sua palavra, e sempre a palavra de Deus é de vitória e de salvação. Então, vamos abrir a nossa Bíblia? Convido vocês, então, a abrir a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 5. Quando começar a ler, você vai dizer, não, já conheço bem essa história, eu sei que você conhece. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que eu leio a Bíblia, eu percebo mensagem diferente na mesma história, porque a depender das circunstâncias, Deus vai falando de forma diferente para a gente naquilo que ele escreveu. Então acompanhe comigo aí o livro de João, capítulo 5. Então, capítulo 5. A história vai do verso 1 ao verso 14, mas vamos ler do verso 1 ao verso 9, tá? Então, abra sua Bíblia aí comigo, João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. Diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Verso 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, verso 8, Jesus lhes disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Eu sei que você já conhece muito bem essa história, mas sabe,
Toda vez que eu leio essa história, ela mexe comigo, ela me comove, sim. Era um momento muito especial em Jerusalém. Tudo leva a crer que era a festa da Páscoa. Por quê? Era na festa da Páscoa que a multidão ia para Jerusalém, era o centro religioso naquela época. Então as pessoas deixavam seus afazeres, não importava a distância, iam para Jerusalém. Na verdade, toda a família tinha que pelo menos participar uma vez na vida da festa da Páscoa. As crianças eram trabalhadas para isso. Então, a criança, a partir dos 12 anos de idade, ela todo ano ia com seus pais para a festa da Páscoa. Então, você imagina que nesse dia ou nessa semana, a cidade estava muito cheia, né? E sabe que festa é alegria, é satisfação, é gratidão. Só que isso não acontecia com todos. Ali mesmo, naquele lugar em Jerusalém, havia um lugar. Era um lugar daqueles que não tinham mais esperança, chamado Poço de Betesda. A tradição diz que uma vez por ano o anjo agitava a água, aquela pessoa que primeiro entrasse na água era curada. Não há comprovações reais disso. Mas a verdade é que as pessoas que não tinham mais nenhuma esperança iam buscar ou tentar a esperança no tanque de Betesda. Betesda significa casa da misericórdia, casa da graça, casa da salvação, casa do milagre. Por isso, eles iam à casa do milagre buscar um milagre lá no tanque de Betesda. Vocês já imaginaram como deveria ser a situação lá? O texto bíblico diz que havia pessoas lá com diversos tipos de enfermidades. Coxos, cegos, aleijados. Eu imagino que só não estava lá os leprosos, porque os leprosos eram proibidos de estar nessa movimentação de gente, de pessoas. Vocês já imaginaram qual era a condição sanitária daquelas pessoas ali? Eu fico imaginando que naquela região ali, as necessidades fisiológicas eram feitas ali mesmo. Havia pessoas que não tinham nem como se levantar. Aquele homem já estava ali há 38 anos. Talvez eu esteja falando agora para pessoas que têm talvez essa idade ou menos do que isso. Uma vida naquele lugar, esperando um momento para que pudesse ser curado. Interessante que, quando se fala dele, era uma pessoa que provavelmente já não tinha mais ninguém. Não tinha mais esperança, não tinha mais fé, não tinha mais alegria. E convivia com pessoas que estavam na mesma situação dele, pessoas doentes. Pessoas também sem esperança. Pessoas que estavam buscando uma oportunidade que talvez não encontrassem nunca. Era essa a situação daquele homem naquele lugar. Talvez quando eu estou falando aqui agora, você deve estar pensando na situação, quem sabe, da sua cidade, do hospital onde você está. Na verdade, hoje está assim, né? A pandemia fez com que há muitas pessoas sem esperança. Alguns conseguem até internação, outros não. Quantos lugares aí não tem mais lugar, não tem mais espaço para colocar pessoas doentes? Esse dia eu estava vendo uma reportagem aí, onde as pessoas que estavam falecendo estavam sendo amontoadas no fundo do hospital porque não tinha mais jeito. Bem, ali estava aquele homem há 38 anos. E o que é que Jesus fez? Eu quero trazer nesse momento aqui 5 lições importantes desse texto. A primeira coisa é que Jesus se aproxima daquele homem. A palavra usada para a doença dele ali é astenia. Astenia dá a ideia de uma pessoa que está sem força, mas sem força de forma física e sem força na alma, ou seja, o homem estava totalmente desfalecido, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesse momento que fisicamente até está bem, mas emocionalmente está desfalecido, está sem força. Talvez eu esteja falando para você que está aí na sua casa, você está aí deitado, quem sabe, sem força. Não que tenha alguma doença física, alguma paralisia física, mas se conta sem força emocional para lutar, sem força emocional para começar, sem força emocional para viver. Jesus Cristo estava indo atrás de um homem que estava sem forças físicas e sem forças emocionais. Ele estava paralítico fisicamente, mas também paralítico emocionalmente. E ele faz uma pergunta interessante para aquele homem: você quer ser curado? Ora, talvez você pense assim, mas não é lógico que ele queria ser curado. Ele não estava ali para ser curado. Ele não buscava ali um momento realmente de ser curado. Mas sabe, queridos,
Primeira lição para mim desse texto é: identifique a sua verdadeira necessidade. O que de fato você precisa? Às vezes as pessoas têm buscado cura física, quando na verdade precisa de uma cura espiritual. Às vezes as pessoas não entendem que a sua necessidade é diferente da sua vontade, do seu querer. Por exemplo, Deus não dá aquilo que eu quero, Deus vai me dar aquilo que eu preciso, sempre é assim. Quem sabe eu quero morar numa mansão luxuosa na praia. Um dia alguém pode alcançar isso aí. Mas Deus quer que você more bem em algum lugar, por mais que seja uma casa simples. É assim. Deus sempre vai lhe dar aquilo que você precisa para sua manutenção, para sua vida. E às vezes nós temos visto por aí a teologia da prosperidade, onde alguns se enganam ou equivocadamente acham que ter a certeza de que Deus está do seu lado é pelo aquilo que ele lhe dá. Não, não é pelo aquilo que Deus lhe dá, é pelo aquilo que ele é para você. Essa é a diferença. Uma pessoa pode morar em um casebre simples, mas ter tanta alegria e satisfação porque Deus está ali com ele. Por isso Deus pergunta assim àquele homem: o que é que você quer? Ou seja, você quer ser curado? A sua verdadeira necessidade é essa? Porque para aquele homem ser curado significava algumas coisas interessantes. Primeiro, ele deixaria de depender do outro. Ele precisaria agora trabalhar. Ele precisaria agora se manter. Será que era isso mesmo que ele queria? Abrir mão, quem sabe, da tranquilidade de não precisar trabalhar, porque alguém sempre se mantinha para ele, e ele se manter por ele mesmo? Ele precisaria fazer isso. Segunda coisa, se ele quisesse ser curado mesmo, ele precisaria entender que ele precisaria agora assumir suas responsabilidades. Quem sabe responsabilidade de família, quem sabe responsabilidade pessoal. Então, às vezes, Deus, quando nos faz as perguntas, é para entender, para nós entendermos qual realmente é a nossa necessidade. Porque toda nossa necessidade requer também responsabilidade depois que Deus nos dá as bênçãos. Então, por isso, ele pergunta: você quer ser curado? Ou seja, você tem certeza que é isso que você quer? Você quer mudar realmente de vida? Há pessoas que dizem que querem mudar de vida, sim, dizem que querem mudar de vida, mas no fundo não querem, porque aquela vida é confortável para ela. O que se chama alguns psicólogos de muleta emocional. Tem pessoas que não querem ficar boas, sabe por quê? Porque se elas ficarem boas, os filhos não vão estar mais perto delas. Se elas ficarem boas, elas não vão ter mais atenção dos amigos. Se elas ficarem curadas, elas não vão ser mais se sentirem vítimas da situação. Então, por isso, quando ele pergunta assim: você quer ser curado? Ele está perguntando assim: você quer realmente mudar de situação? Abrir mão disso aí que você vive, ter uma vida diferente? Então, essa é a primeira lição que, para mim, o texto me diz. Eu preciso entender o que é que eu quero de fato de Deus, qual a necessidade que eu tenho de fato, e o que é que eu vou abrir mão para que isso aconteça. Eu tenho pessoas conhecidas que, às vezes, quando os filhos estão longe, ficam doentes. Doentes emocionais, os filhos vêm, a família vem, todo mundo perto. Uma pessoa dessas, às vezes, não quer ser curada. Por quê? Porque é confortável saber que tem um amor e atenção quando ficam nessa situação de enfermidade. Então, a primeira coisa é: qual é a sua verdadeira necessidade? O que é que você precisa de fato? Precisa mudar de vida? Precisa mudar de postura, de comportamento? Quem sabe abrir mão de algumas coisas que você atrapalha a sua vida espiritual? Qual é a sua verdadeira necessidade? O que é que você quer de Deus? A pergunta de Deus é essa: você quer ser curado? Sim ou não? Você provavelmente vai dizer assim: claro, eu quero ser curado. Mas você já percebeu que às vezes nós queremos ser curados, mas não queremos abrir mão daquilo que nos liga de alguma forma diferenciada da nossa vida passada? Então, queridos, identifique a sua necessidade, o que é que você precisa de fato de Deus. Às vezes é muito melhor para a gente. A Bíblia diz assim: olha, se o seu olho te faz pecar, é melhor tirar o olho e entrar no céu assim. Há situações que Deus permite que aconteça para nossa própria salvação. Porque se não fossem essas situações, talvez nós estivéssemos perdidos nesse caminho da vida. Então, identifique sua verdadeira necessidade.
O segundo ponto, para mim, desse texto bíblico é: deixe de culpar os outros. Eu tenho minhas dificuldades. Quando eu olho para minha família, olho para o passado, olho para tudo, eu sei que tem traumas que vêm de família. Eu sei que tem situações que vêm de infância. Eu sei que tudo isso acontece na vida da gente. Eu sei que acontece com muitos de vocês também. Sabe? Mas a gente tem que parar de culpar os outros ou de nos apegarmos aos erros dos outros para que nós possamos continuar a ser diferentes. Sim. Vejam que isso é coisa antiga. Adão, quando pecou e Deus procurou Adão, vocês percebem claramente que quando Deus procura Adão, Adão diz assim: olha, o problema não é meu. Eu pequei porque o Senhor colocou uma mulher aqui na minha vida. Se o Senhor não colocasse uma mulher na minha vida, eu não tinha pecado. Ou seja, a culpa não era dele, era de Eva. Sim. Isso que ele queria dizer. Ele não assumiu o seu erro. Dizer assim: não, eu errei, eu fiz assim, eu deveria fazer diferente. Na verdade, indiretamente, ele culpou a Deus. E assim, as pessoas vivem, às vezes, culpando sempre os outros dos problemas que acontecem em sua vida. Eu sei que, às vezes, isso acontece. Nós somos vítimas de diversas situações de família, de vivência, de estrutura social. Eu sei disso. Mas nós precisamos entender também qual é a nossa parcela de culpa nisso aí. É difícil a gente mudar o contexto da nossa vida? É. Mas é por isso que isso se chama milagre. Por isso que eu coloquei o tema hoje, a espera de um milagre. Porque a coisa na vida da gente é que só, de fato, um milagre. E o milagre só Deus pode fazer. Sabe, Arão também não assumiu sua culpa. Moisés ficou 40 dias lá no Monte Sinai recebendo a tábua da aliança. Quando ele desce, vocês conhecem a história. Arão havia feito um bezerro de ouro e o povo adorava ao redor do cordeiro ali, do bezerro. Ele pergunta a Arão: o que é que está acontecendo? Arão, em vez de dizer assim: olha, eu errei mesmo. Eu de fato não deveria ter ido nessa direção. Não. Sabe qual é o problema, Moisés? Você demorou muito. 40 dias é muito tempo. Culto de 40 dias, adoração, demorou muito. Então, a primeira culpa é sua, porque demorou demais. Foi isso que ele quis dizer. A segunda foi o povo me pressionou. Foi o povo que me pressionou. Então, o povo quis assim, então a culpa é do povo que me pressionou a fazer isso. A terceira culpa foi do fogo, porque ele disse assim: olha, eu peguei o ouro do povo, joguei no fogo e saiu o bezerro. Olha, eu sei que o fogo derrete ouro, mas que transforma em bezerro, eu nunca vi isso, não. Ou seja, Moisés era culpado, o povo era culpado e o fogo era culpado, mas ele não era culpado. Então, queridos, deixe de culpar os outros, assuma os seus erros. Quando a gente assume nossos erros, nos libertamos. E Deus tem condições de fazer um milagre quando nós assumimos assim. Conta-se uma história que o rei William, da Inglaterra, um dia foi visitar uma prisão lá na Inglaterra. Ele pegou os presos, colocou enfileirados um ao lado do outro e foi perguntando um por um assim: você é culpado ou inocente? O primeiro disse: eu sou inocente, eu estou aqui, mas eu sou inocente. E assim, um por um, ele foi perguntando, e todos que ele perguntava diziam assim: eu sou inocente, eu sou inocente. Finalmente, ele perguntou assim: você é culpado ou inocente de estar preso aqui? Ele fez: senhor rei, eu sou culpado, eu errei de fato, e eu mereço estar preso aqui. O rei William disse assim aos seus soldados: soltem esse homem, porque é o único culpado que tem aqui, e pode contaminar todos os outros inocentes. A história diz então que aquele homem foi solto porque ele era o único culpado ali, os outros todos eram inocentes. Sabe, amigo, às vezes todos os outros são culpados, só nós somos o inocente. E é por isso que às vezes nós não conseguimos um milagre, porque nós culpamos todas as outras pessoas. A gente culpa o pastor, a gente culpa a igreja, a gente culpa a família, a gente culpa o patrão, a gente culpa o trabalho, culpa o governo, até Bolsonaro entra nessa culpa. Mas nós não reconhecemos as nossas próprias culpas. Então, a segunda coisa que ele não precisava entender era que ele também tinha sua culpa. Mas, pastor, como é que é isso? Sim. Quando você olha o verso 14 lá, Jesus vai a ele e diz assim: olha, você não peque mais para que não aconteça com você algo pior.
a culpa de ele estar ali não era os outros, era ele. Mas veja que quando Jesus pergunta a ele assim, você quer ser curado? O que é que ele diz? Ele diz assim, olha, eu quero, mas ninguém me leva, ninguém me carrega. Quando eu chego no tanque, já chegou outro antes de mim. Ou seja, eu sou sozinho, eu sou um coitadinho. Mas no fundo, ele estava ali, porque também a culpa era dele pelos seus pecados. Sabe, muitas vezes nos colocamos em situações que a culpa é nossa, sim, por causa dos nossos erros. Eu sei disso, que eu tenho lutado também contra isso. Muitas vezes nos colocamos em situações por causa de escolhas que nós fazemos, por causa de decisões que nós tomamos. E nós precisamos entender e reconhecer isso também. Quando fazemos isso, nós somos mais perto do milagre. Porque Deus quer sim realizar, mudar a nossa vida, transformar. Não é possível que Ele transforme a vida de outras pessoas, não transforma a nossa, não transforma a minha, não transforma a sua. Não, Deus quer também transformar a nossa vida. Então, o segundo ponto era esse. Deixe de culpar os outros. Confesse os seus erros. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Sabe? E quando a gente não reconhece a nossa culpa, muitas vezes nós sofremos muito mais. Os psicólogos dizem que a doença psicossomática atinge hoje 80% da população. A pessoa que não se perdoa, a pessoa que não se ama, a pessoa que não se reconhece como um ser amado por Deus, ela sofre. E esse sofrimento pode se caracterizar por atividades ou por situações físicas. Então, as pessoas, elas se desanimam, elas não querem viver, elas não querem mais andar, elas não querem mais fazer nada. Então, somente porque o sentimento de culpa é tão forte, às vezes, no coração, e o senso de não ser perdoado, não se perdoar é tão grande, que às vezes faz com que a pessoa viva esse drama de culpa. Um dia, eu conversando com uma jovem, ela me procurou, ela havia errado no casamento. Sim, ela começou a namorar com um rapaz, e ela engravidou antes do casamento, e resolveram as coisas, se casaram, já estavam casados já há algum tempo, E ela um dia me chamou e falou, pastor, eu não me sinto feliz, eu não me sinto bem. E eu procurei saber qual era a história dela. Ela me disse, olha, porque a minha vida foi assim, 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 e eu não sinto meu casamento abençoado. E fui conversando com ela. E eu perguntei a ela assim, eu quero fazer 3 perguntas. Primeira pergunta, você acha que Deus lhe perdoou? Ela, sim, eu acho que Deus me perdoou, sim. Eu me confessei, meu esposo também se confessou, eu sei que Deus nos perdoou, eu creio nisso. Segunda pergunta, você acha que a igreja lhe perdoou? Claro, pastor, a igreja perdoou. A igreja fez um chá de bebê pra gente, né? E cuidou da gente, sempre deu assistência a gente. Aí eu fiz assim, eu fiz a terceira pergunta então. Você se perdoou? E quando eu falei assim, ela começou a chorar. Sabe, irmãos, às vezes nós precisamos reconhecer nossos erros e entender que nós somos humanos, que Deus nos perdoa e nos perdoarmos também pelos erros que nós cometemos. Então, não culpe os outros dos seus erros. Assuma seus erros. Peça perdão a Deus dos seus erros e se perdoe dos seus erros. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui num processo de crescimento e desenvolvimento. E só Deus é perfeito aqui. Nós estamos buscando a perfeição em Jesus Cristo. O terceiro ponto que eu quero falar nessa manhã. Levante-se pela fé. Ellen White chega a dizer o seguinte, quando você orar e pedir a Deus, já haja como se o milagre tivesse acontecido. Porque, queridos, ter fé em Deus é acreditar que Ele pode todas as coisas, ainda que as coisas não tenham acontecido ainda. Eu gosto de uma história que vocês conhecem bem, inclusive já falei aí na igreja de Senhor do Bonfim. Eu gosto muito dessa história. Conta-se essa história de uma senhora, bem idosa já, morava em uma pequena cidade e do interior, e ela era cristã, mulher muito fervorosa. Na verdade, eu vi essa história há muito tempo em uma lição, uma carta missionária, né? Que hoje quase assim não tem carta missionária, como tinha antes. E essa mulher, ela cristã fervorosa,
o marido, que cuidava da casa também, idoso já, ela não tinha parente, não tinha filhos, e o marido ficou muito doente. E ela, coitada, também já desfalecida, não tinha como dar manutenção, dar alimentação todo dia. E um dia ela estava muito desesperada, que ela não tinha mais nada para comer em casa. Ela não tinha praticamente nenhum mantimento. E ela ligou o rádiozinho, que hoje quase também ninguém ouve rádio, ligou o rádiozinho, e o locutor estava dizendo assim: olha, liga aqui para a rádio, peça a sua música e tal. E ela pensou assim: não, eu vou pedir a comida lá na rádio. Ela então ligou para a rádio. Aquele velho telefone de orelhão, conhecem? Da fichinha. Os mais novos não sabem disso ou não. Então ela pega e liga para a rádio, e o locutor atende e diz assim: olha, peça a sua música. Ela falou: moço, eu não quero música, eu quero comida. E ele falou assim: mas minha senhora, aqui a gente liga para pedir música. Não, mas eu peço comida, deixa eu contar minha história. Eu sou uma senhora idosa, estou com o marido doente em casa, não tem ninguém por mim. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu só quero que me deem alimento. E aquele radialista ali, o locutor, sensibilizado, falou: vou fazer o seguinte, vou botar a senhora no ar. E quem sabe algum filho de Deus ouve aí e atende a sua prece. Colocou ela no ar, ela disse: olha, se identificou, deu o seu endereço e disse assim: olha, eu não quero dinheiro, não quero nada, só quero comida. Eu creio em um Deus que vai suster ou sustém todas as coisas. E eu sei que um filho de Deus deve estar ouvindo aí e vai atender a esse meu pedido. Conta essa história que do outro lado da cidade tinha um homem muito rico, mas ele era ateu, ele não cria em Deus de forma alguma. Bem, esse homem ouviu, estava ouvindo a rádio, e ele disse assim: ah, é, né? Quer dizer que é Deus que vai atender ela? Vamos ver se é Deus mesmo. E vamos ver se ela aceita o meu presente. Chamou 2 dos seus empregados, pegou uma picape que ele tinha e disse assim: olha, tome esse dinheiro, compre tudo isso aí de alimento e deixe nesse endereço. Quando a pessoa lhe perguntar quem mandou, você vai dizer assim: foi o diabo que mandou. Que eu quero ver se ela vai aceitar. Tá certo, os empregados acharam meio estranho isso e foram lá levar o alimento, fez todas as compras, botou na picape e levou. Bateu na porta, a casa bem simples. Bateram na porta, a senhora abriu a porta, aí fez: senhora, vínhamos entregar uma encomenda que mandaram para a senhora. Ó, meu filho, entre aí. Eles abriram e eles foram colocando para dentro, colocando para dentro. Ela não perguntava quem mandou, e aí um ficou dizendo para o outro assim: e aí, vamos dizer, não vamos, mas o patrão vai perguntar se a gente disse. Mas ela não está perguntando nada. Mas a gente tem que falar a ela o recado do patrão, que foi o diabo que mandou. Sim, mas como é que a gente vai dizer se ela não pergunta nada? Então, no final de tudo, que todas as compras estavam em casa, um deles disse assim: minha senhora, a senhora não vai perguntar quem mandou isso para a senhora? Ela falou: não, meu filho. Não, porque assim, quando Deus manda, até o diabo obedece. Queridos, ter fé é entender que Deus está no comando de todas as coisas, independente das circunstâncias. Aqueles 10 leprosos, lembra da lembrança dos 10 leprosos? Os 10 leprosos foram a Jesus, queriam ser curados. Eles não tinham sido curados ainda, quando Jesus disse assim: vá e se apresente ao sacerdote. A história diz que no caminho que eles foram curados. Já imaginou vocês se eles não fossem? Se eles primeiro esperassem o milagre acontecer para depois irem para o sacerdote? Queridos, quando Jesus disse para o homem assim: levanta-se, Ellen White diz que ele teve fé, as suas forças se renovaram, ele creu no milagre antes do milagre acontecer. Então isso precisa acontecer com a nossa vida também. O homem da mão ressequida foi até Jesus, Jesus disse: estenda a sua mão, tira a mão aqui debaixo dentro da casaca, ele ficava com a mão coberta. Ele não tinha visto o milagre acontecer ainda, mas ele estendeu a mão e a Bíblia diz que ele foi curado. Quando lá no deserto as serpentes venenosas picaram o povo de Israel, vocês conhecem a história? Jesus mandou que Moisés fizesse uma arte, uma serpente. Quem olhasse para a serpente seria curado. E aqueles que creram nisso, fizeram isso e foram curados. Um cego de nascença, Jesus pega, faz uma lamazinha com cuspe, coloca no olho dele e diz assim: vá se lavar no tanque de Siloé. O milagre não tinha acontecido ainda, mas ele foi e se lavou, e ele foi curado. Naamã, vocês conhecem a história de Naamã? Na verdade, Naamã nem creu, quem creu foi o servo dele. Porque Naamã queria voltar para casa, o servo dele veio de tão longe.
Mas lá os rios eram melhores, água limpa. Eu vim para aquele me mergulhar 7 vezes nesse rio sujo. Mas o servo dele creu no milagre antes do milagre acontecer. Disse, meu chefe, meu mestre, então já está aqui? O que é que custa mergulhar 7 vezes? Vocês sabem que Naamã foi curado. Queridos, assim acontece com a vida da gente. A gente não precisa esperar o milagre acontecer. Nós precisamos crer que o milagre vai acontecer antes dele acontecer. Quando Moisés chegou no deserto, nas águas de Mara, águas amargas, imprestáveis para o uso, e Deus disse assim, Moisés, você vai lá, corta um pedaço de madeira e joga na água, que a água vai ficar doce. Quando é que um pedaço de madeira vai deixar água doce? Um lago? Mas Moisés foi fazer isso, porque ele cria no milagre, antes do milagre acontecer. Queridos, quando Deus fala para você, vai acontecer sim. Talvez você queira uma vida transformada, já viva, como se o milagre já tivesse acontecido. Talvez você queira uma família transformada, já viva, como o milagre tivesse acontecido. Talvez você pense em uma cura de alguma enfermidade, já viva, como o milagre tivesse acontecido. Levante-se pela fé como aquele homem e viva uma vida diferente. É isso que Deus quer pra gente. O quarto ponto aqui que eu quero falar para vocês é: não espere que os outros entendam o seu milagre. Aquele homem saiu todo feliz da vida. Vocês podem imaginar a felicidade de um homem que 38 anos não andava? Vocês já imaginam a felicidade de um homem que há 38 anos não saía da perto daquele tanque? Eu imagino que ele estava sujo, fedorento, roupa, quem sabe, mínima já, muito usada. Eu imagino até que aquele leito dele, que na verdade era uma esteira, já muito usada. Mas vocês já imaginaram como é que ele saiu? Eu imagino que ele saiu pulando, gritando na cidade inteira. Mas nem todo mundo se alegrou com a mudança dele. Não espere que todas as pessoas vão se alegrar com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Não espere isso. Na verdade, muitos vão até lhe ridicularizar pelo milagre que Deus fez na sua vida. Se você costumava ir para barzinho, costumava ir para bordel, costumava ir para uma vida solta por aí, e Deus lhe faz o milagre da transformação chamada conversão, muitos dos seus amigos não vão entender isso. Na verdade, vão achar você até ridículo. O cara agora é crente, velho, anda de gravata, anda de paletó, Bíblia debaixo do braço, falando de Jesus. Porque nem todo mundo vai ficar feliz com esse milagre na sua vida, não. A verdade é essa. Nem todo mundo vai ficar satisfeito. Na verdade, vão procurar até um defeito para você. Para aquele homem procurou uma situação assim, tá, você foi curado, mas hoje é sábado. Você está carregando leito. Assim acontece na vida da gente da conversão, sabe? As pessoas que estão próximas da gente, às vezes sua família que não é adventista, elas não vão olhar as mudanças positivas que Deus fez na sua vida. Ela vai começar agora a apontar os seus erros. É assim que você é crente, é? Porque é isso que o diabo faz. Ele vem para acusar a gente. Ele é o nosso acusador. Mas, queridos, o milagre acontece e creia nisso. Deus transforma a vida da gente, sim. Aos poucos. É um dia de cada vez. Esse milagre vai acontecendo. Então, não espere que todo mundo vá ficar feliz pelos milagres que Deus vai fazer na sua vida. Não. Mas saiba que esse milagre que Deus fez não mais vai ser tirado da sua vida. É um testemunho daquilo que você, ou daquilo que Deus faz na sua vida. Eu estava aí acompanhando a lição da escola sabatina que vocês estavam passando. Muito boa, por sinal, os comentários foram feitos. Muito propícios e profundos, sabe? A maior prova de um milagre que Deus faz na sua vida, ou da prosperidade na sua vida, não é Deus lhe dar uma casa, como alguns dizem por aí, olha, eu não tinha nada, agora eu tenho 2 casas, tenho 3 casas. Esse não é um milagre. Isso não é milagre. Ah, que eu não tinha um carro, agora eu tenho 3 carros na garagem. Isso não é milagre. Ah, que agora, isso não é milagre. Sabe qual é o maior milagre que Deus faz na sua vida? É você ter uma vida transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E é esse milagre que Deus quer fazer para cada um de nós. É um milagre que ninguém pode tirar de cada um de nós. Então, por isso, quando aquele homem sai dali, ele saiu ainda pobre, ele saiu ainda sujo, ele saiu ainda fedorento, ele saiu ainda com a cama acabada, mas ele saiu com a vida transformada. E é essa transformação que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, a quinta lição que eu quero falar dessa manhã, desse texto,
é dê crédito a Deus pelaquilo que ele faz na sua vida. Esse é o testemunho pessoal que a lição vem falando. Diga para os outros o que Deus fez na sua vida. A transformação que ele fez na sua vida. Interessante, né? Algumas pessoas ficam doentes e pedem oração na igreja. E a igreja ora. A igreja tem que orar mesmo, nós temos que orar. Mas já perceberam que alguns, quando ficam bons, agradecem ao médico, agradecem aos enfermeiros, agradecem ao hospital, agradecem ao governo do estado, agradecem à prefeitura, mas às vezes não agradece a Deus? Mas por quê? Se tem médico que tratou bem e que teve sabedoria para cuidar, foi Deus que deu sabedoria a esse médico. Foi Deus que deu sabedoria ao enfermeiro. Foi Deus que moveu, às vezes, o governo do estado, a prefeitura, para colocar um leito, um hospital, dar um atendimento. Na verdade, tudo que é de bom só vem de Deus. Mas as pessoas, às vezes, agradecem a todo mundo, menos a Deus. Tem uma vida de prosperidade. Aí diz, não, porque eu trabalhei muito, eu suei muito. Claro que sim. É mérito seu, claro. Mas antes do seu mérito, é mérito de Deus. Porque Deus que lhe deu força. Deus que lhe deu saúde. Deus que lhe deu sabedoria. Deus que lhe deu tenacidade para você chegar onde você chegou. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. E achamos que tudo que temos são méritos nossos. Não, tudo é mérito de Deus. Então dê crédito a Deus pelo aquilo que ele faz na sua vida. Você sabe qual é o nosso problema? É que nós não damos crédito a Deus em tudo que fazemos. Eu acho que se nós fizéssemos isso, eu falo a nós, eu também, nós teríamos um cristianismo mais sólido, mais forte, mais concreto. Se nós fizéssemos isso, as pessoas veriam mais Deus em nossa vida, porque nós não falamos de Deus. Nós falamos de futebol, nós falamos de filmes, nós falamos de esportes, nós falamos de tudo, mas não falamos de Deus, daquilo que ele faz e fez na nossa vida. Essa é a verdade. Então dê crédito a Deus pelo aquilo que ele faz na sua vida. Veja a história de Ezequias. Ezequias, o profeta vai a Ezequias e diz assim, Ezequias, Deus mandou um recado para você aqui. Você prepare tudo que você vai morrer. Já pensou você receber uma notícia dessa aí? Você vai morrer. Eu dizia assim como um bom baiano, lá ele. Lá ele, irmão. Porque ninguém quer morrer. Por mais que a nossa vida não seja boa, ninguém quer morrer. Um dia desse, tem coisa que é engraçada na vida da gente, né? Eu vi uma camiseta de um bebum que dizia assim, a bebida mata lentamente. Eu achei estranho, né? Tinha 3 pontinhos. E quando eu olhei atrás, tinha assim, e aí, eu não tô com pressa? Por mais que você esteja mal, ninguém tem pressa de morrer. Agora imagina, Deus manda Natan ir lá em Ezequiel e diz assim, você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequiel vira para o lado e começa a chorar. Deus, olha, irmãos, não há um suspiro, não há um sussurro, não há lágrima que você derrame que Deus não veja. Talvez eu esteja falando para alguém que esteja em casa agora, desanimado, triste, choroso, preocupado. Quem sabe a Bolsa Família não caiu, o salário não entrou, desempregado às vezes, vendo a geladeira cheia de água, mais nada. O sapato é aquele velho furado no fundo que não tem mais jeito. E entra no desespero muitas vezes. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui de coração. Não há lágrima que você derrame que Deus não veja. Não há um suspiro no seu coração que Deus não perceba. Deus percebe todas as coisas, porque Deus é Deus. Ele não nos deixa, não nos abandona. Quando ele foi procurar aquele homem lá, Eliade disse que era a situação mais caótica que estava naquele lugar. Era daquele homem que tinha 38 anos naquele lugar. Era a situação mais dramática. Era a situação mais difícil para o ser humano, era daquele homem ali. E simplesmente Jesus vai lá, olha para ele e diz assim, você quer ser curado? Ora, se Deus fez aquilo com aquele homem, que não tinha esperança nenhuma, ele vai fazer com você, vai fazer comigo. Tenha certeza disso. Então não há nenhum suspiro seu que Deus não ouça. E Deus vai atender sim, tenha fé nisso. Ezequiel então vira para o lado e chora.
Deus ouve. A Bíblia diz que o profeta nem tinha saído do palácio ainda. Quando ele diz, volte para lá. E diga a ele que ele vai ter mais quanto tempo? 15 anos de vida. Mas 15 anos de vida. Para quem ia morrer ali. 15 anos de vida. Eu estou falando para você que às vezes está no leito de hospital e Deus já curou você. Eu estou falando para você que tem lutado por enfermidade e Deus tem curado você. Estou falando para você que já saiu da enfermidade. Deus deu a Ezequias 15 anos de vida. E o que é que ele faz? O povo de Babilônia soube da história. Algo fora do comum. Um rei que estava morrendo já. De repente levanta, cheio de saúde, cheio de vida, cheio de energia. Como isso acontece? Algum elixir milagroso? Algum remédio especial? Alguma folha que ele tirou lá no mato, sei lá o quê? Eles vieram para saber o que estava acontecendo. Era uma coisa extraordinária que aconteceu ali. Sabe o que Ezequias faz? Em vez de dizer que foi Deus que fez isso, em vez de dizer que Deus é bom, Deus é bondoso, em vez de falar da bondade, da graça de Deus, o que ele faz? Ele esquece Deus e mostra aos babilônicos toda a riqueza do seu palácio. Os babilônicos foram embora, não entenderam ou não ouviram a mensagem que precisavam ouvir. E quando sai, o profeta volta e diz, vem cá, o que é que eles viram na sua casa? Viram tudo. Tudo menos a graça e a bondade de Deus. E disseram então, olha, eles vão voltar aqui e vai levar tudo que eles viram. E vocês conhecem então a história do cativeiro babilônico. Começou ali com Ezequias. A pergunta que eu faço para você aqui agora, ó, fazer que nem Luiz Gonçalves aqui, ó, chegue mais perto, olhe nos meus olhos aqui. O que é que as pessoas estão vendo na sua casa? A bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a história de Deus na sua vida. A minha vontade e meu desejo, irmãos, é que isso aconteça. Então, recapitulando a nossa mensagem de hoje, identifique suas necessidades. Diga para Deus de fato o que você precisa, mas para isso você vai ter que abrir o seu coração, sabendo que há coisas que vai doer, porque você vai ter que abrir mão de coisas que você se apega. Segunda coisa, deixe de culpar as outras pessoas. Os seus erros são os seus erros. Busque de Deus força para corrigir os seus erros, para te salvar dos seus erros, para mudar a sua vida, o seu comportamento, a sua postura, a sua vida. Terceiro, tenha fé, levante-se pela fé. Não espere que o milagre aconteça. Já viva como se ele está acontecendo já. Tenha fé na promessa de Deus e confie nele. Nenhuma promessa de Deus é em vão. Quarto ponto. Não fique pensando que todos vão gostar da sua mudança de vida, da sua transformação. Não pense nisso. Disse que o grande missionário Hudson Taylor, fazendo a sua primeira viagem de barco, homem de muita oração. Durante essa viagem, o barco ficou sem vento. Próximo deles tinha uma ilha que eles queriam atracar. Só que diziam que aquela ilha era de pessoas nativas violentas e também canibais. O capitão ficou preocupado com isso e disse, olha, ou a gente tem vento, ou a gente vai ter que atracar nessa ilha e corremos risco de vida. Vai até a cabine de Taylor. E diz ele assim, olha, eu queria que você orasse, porque você é um homem de oração, você é um homem de fé. Eu quero que você ore para que Deus mande vento para que esse barco saia daqui. E Taylor disse assim, tudo bem, eu vou orar, mas podem içar as velas. O capitão disse, não, peraí. Os marinheiros vão me achar ridículo. Se não tem vento, por que é que eu vou içar as velas? Ele disse, se você quer que eu ore, ice as velas. O capitão, mesmo passando pelo ridículo dos seus marinheiros, içou as velas. A história diz que 40 minutos mais tarde ele voltou e disse assim, pare de orar. Já tem vento demais. Não precisamos de mais vento. Sabe, queridos? Nem todos vão entender as mudanças na sua vida. Vão lhe ridicularizar por isso. Vão, às vezes, deixar de falar com você por isso. Vão criar dificuldades para você por causa disso. Mas saiba que Deus está no comando da sua vida e o milagre vai acontecer.
E o quinto ponto, então, agradeça a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito por você, pela sua vida transformada. Eu quero falar para você hoje que o milagre ainda acontece hoje se você esperar em Deus, se você confiar no Senhor. Eu não sei qual milagre que você precisa. Se milagre físico, se milagre emocional, se um milagre de um trabalho, se um milagre de uma família. Eu não sei qual é o seu milagre. Eu sei qual é o milagre que Deus tem que fazer na minha vida. Mas eu quero dizer a você nessa manhã que, seja lá qual for o milagre que você precisa, Deus está disposto a realizar na sua vida. Que Deus lhe abençoe e você viva uma vida vitoriosa. E para terminar, o texto diz lá no verso 9, no finalzinho, aquele dia era o dia de sábado. Meus queridos, sábado é dia de milagre. Eu imagino que João fez questão de frisar isso aí lá no finalzinho do texto, não somente porque os judeus tinham a ideia equivocada do sábado, por isso que eles ridicularizaram, reclamaram do homem quando carregou a cama no sábado, mas para nós entendermos que sábado é o dia de renovação, de milagre, sábado é o dia de transformação, sábado é um dia de recriação. Então eu quero dizer a você hoje, com toda a certeza no meu coração, hoje é o dia que Deus quer fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Levanta a mão onde você estiver aí. Crê em Deus que o milagre acontece. Que Deus lhe abençoe nessa manhã. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. E nesse lugar não haverá mais luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu aqui tenho sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. As nações andarão em luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe o seu muro, além do rio azul. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Tristeza e dor, nesse lugar não haverá nem morte, nem pranto, nem dor, porque as coisas ficaram para trás.
nunca morra dentro dos nossos corações. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus amigos, eu quero agora chamar vocês para orar. Não sei qual a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, não sei qual é o milagre que você precisa, mas eu sei de um Deus que faz milagres. Você crê nisso? Eu sei de um Deus que resolve todos os nossos problemas e dificuldades. Você crê nisso? Você quer de fato ser curado? Se você quer ser curado nessa manhã, eu quero convidá-lo a orar. Feche os olhos onde você estiver e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu nome, porque tu és Deus e não há outro. Não há nenhum suspiro, nenhuma lágrima que nós derramemos que o Senhor não veja. Davi disse que ainda a palavra não chegou em nossa boca, o Senhor já conhece todas elas. Por isso eu quero clamar, Senhor, nessa manhã de sábado, dia do milagre, na casa da misericórdia. Quero clamar pelo Senhor, para o Senhor, para que atenda a necessidade do teu povo. Nós estamos falando com pessoas de diversos lugares, onde estiverem agora, que sintam o toque do teu Santo Espírito em suas vidas, e que o milagre aconteça segundo a tua vontade. Mas que o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano aconteça em nossas vidas, que é uma vida transformada pelo Senhor. Abençoa o pastor Davi, pastor Marcelo, pastor Dinailton. Abençoa os distritos envolvidos nessa programação nessa manhã. A cada pessoa onde quer que esteja, Senhor, se tiver alguém desanimado, que o Senhor anime pelo teu poder, a tua graça, levantando essa pessoa de onde está para uma vida de fé, uma vida de esperança. Ajuda-nos a cada dia a entender a tua vontade e a vivermos uma vida vitoriosa no Senhor. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém.